Caríssimos, chegamos no último domingo do tempo comum que antecede a Quaresma. Já na próxima quarta-feira, como de costume, através da missa de imposição das cinzas, iniciaremos o tempo quaresmal. E hoje a liturgia meio que já começa a nos inserir neste espírito de conversão, dando-nos ensinamentos preciosos, apresentando-nos uma mensagem muito especial e importante para a nossa vida de fé. E hoje a liturgia nos oferece critérios baseados nos costumes do povo eleito para o discernimento de nossa conduta pessoal. E uma vez com a conduta pessoal iluminada, a liturgia assim nos ajuda a conhecer melhor as pessoas, principalmente aquelas que participam do nosso convívio mais íntimo. Posto isso, temos como primeira leitura o capítulo 27 do livro do Eclesiástico. O livro do Eclesiástico faz parte de um conjunto da Sagrada Escritura intitulado Literatura Sapiencial. E especificamente o livro do Eclesiástico tem o objetivo de atualizar a mensagem do Pentateuco em ensinamentos práticos para a nossa vida cotidiana. Ou seja, o Eclesiástico pega as mensagens principais dos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, e traduz tudo isso numa linguagem prática, no intuito mesmo de oferecer ao homem e à mulher de fé indicações de como qualificar a sua conduta à luz daquilo que Deus espera. Diante disso, hoje, o livro do Eclesiástico, este capítulo 27, nos dá um conselho de como conhecer as pessoas. E nós conhecemos as pessoas, de acordo com o livro do Eclesiástico, a partir de suas palavras e ações. Isto tudo para confrontar um ensinamento que até hoje é forte, mas que vigora desde aquele período, que é o seguinte ensinamento que com certeza todos nós aqui conhecemos. É aquele, a primeira impressão é aqui, a primeira impressão é a que fica. A gente escuta muito isso. E aí a sabedoria divina vem nos falar que a gente tem que colocar entre parênteses, temos que colocar em suspeita esta afirmação. E aí, ao nos dar o conselho de que nós conhecemos as pessoas por suas palavras e ações, Eclesiástico nos ensina e nos dá um alerta sobre o risco de nos orientarmos pelas primeiras impressões, pelas primeiras aparências no que tange o relacionamento com as pessoas. Pois a primeira impressão nem sempre diz sobre a pessoa. Além disso, este livro hoje também nos ajuda a orientar a nossa conduta para evitar juízos equivocados, porque um juízo mal formado sobre quem quer que seja leva à marginalização das pessoas, ou seja, leva-nos a interpretar coisas erradas sobre as pessoas e assim colocá-las à parte. Por isso, a fim de nos orientar sobre essas duas grandes máximas que devemos cada vez mais reforçar na nossa conduta, na nossa prática, o capítulo 27 nos adverte sobre a importância de escutar as pessoas e de observar os seus comportamentos. Tanto a palavra quanto o comportamento, nas devidas circunstâncias, revelam muito do que há de mais profundo no coração das pessoas. Guardem isso. Somente as palavras e as ações nos revelam o que há no coração das pessoas. A primeira impressão nem sempre é a melhor. A gente precisa de escutar, a gente precisa conhecer, precisa de prestar atenção, sobretudo nos detalhes que as pessoas nos oferecem, porque é nisto
que ela se revela. Agora, não são quaisquer comportamentos e não são quaisquer situações. Existem as circunstâncias próprias que nos ajudam a conhecer as pessoas. E quais são estas circunstâncias? É o que o Evangelho de hoje vem nos apresentar. Aqui, São Lucas, no capítulo 6, nos apresenta as exigências da vida cristã por meio dos ditos de Jesus. E os ditos de Jesus, os ensinamentos de Jesus hoje giram em torno de um tema: o que há no coração do ser humano? E aí, buscando a melhor resposta, quando eu estava preparando essa liturgia, veio em minha mente outra frase da sabedoria popular. Gosto muito de trazer à tona as frases da sabedoria popular. E existe uma que eu acho que coaduna muito bem com o tema da liturgia de hoje, o que há no coração do homem. Existe uma frase: o coração dos outros é uma terra que ninguém pisa, que ninguém conhece. Eu acho que esta informação da sabedoria popular ela é muito correta. Realmente, o coração dos outros é uma terra que ninguém pisa. Porém, algumas coisas que estão no coração do ser humano são reveladas pela fala e pelo comportamento. Mas não é toda a fala e não é toda a atitude que fala sobre o que há no coração das pessoas. Para de fato conhecermos, pelo menos um pouco do que há no coração do outro, a circunstância é fundamental para trazer à tona o que há ali dentro. E quais são as circunstâncias favoráveis, inspiradas neste Evangelho de hoje? São basicamente 3. Primeira circunstância que nos permite conhecer o conteúdo do coração das pessoas: o poder. Tem outra frase da sabedoria popular, né? Que é conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Porque o poder, ele não muda as pessoas, diferentemente do que muitos imaginam. O poder, ele revela o que a pessoa é, traz à tona o que a pessoa tem no seu coração. Por isso, se quisermos de fato saber o que a pessoa é fundamental observarmos suas falas e o seu comportamento em um contexto de poder. Quando ela está mandando, quando ela está liderando, ali a pessoa se fala, se revela, se mostra. Segunda atitude que nos falam sobre o que tem no coração das pessoas: os privilégios. Uma pessoa que goza de privilégios tende a se mostrar, tende a tirar a máscara, tende a falar de si com muita propriedade, mesmo que indiretamente. Podem perceber as pessoas que falam: eu conheço fulano de tal, eu trabalho em tal lugar, eu conheço ator tal. Fiquem com os 2 pés atrás quando pessoas se arrogam muito a partir de privilégios que recebem. Em outras passagens, a Sagrada Escritura diz que tudo é vaidade, ou seja, tudo passa. E nos privilégios a pessoa tem a falsa sensação de que aquela situação vai durar para sempre. E por isso revela o que tem no seu coração. Os privilégios falam muito do que há no coração. E por fim, terceira circunstância que traz à tona o que existe no profundo do coração do outro é a informalidade das situações. Uma pessoa dificilmente vai revelar o que é em um contexto formal, em uma reunião de trabalho, por exemplo, ou em uma resolução de problemas dentro da família, dificilmente. Agora, quando a pessoa está em um ambiente informal, este ambiente é muito fértil para incitar a pessoa a mostrar o que ela realmente é. Quer conhecer uma pessoa, meu amigo e minha amiga? Leva essa pessoa para uma festa, leva essa pessoa para um almoço,
Leva essa pessoa. Agora no carnaval, nossa senhora, não é um desfile de máscaras não, é um desfile de máscaras caindo. Máscaras caem no carnaval, justamente porque na informalidade, ali, no trivial, ali as pessoas se revelam. Ali elas, de fato, mostram o que são. Agora, caríssimos, uma coisa é fato e nós devemos nos atentar muito para isso. Todos nós estamos sujeitos a ter o coração preenchido, dominado por qualquer uma destas situações. Ou seja, essas situações, elas podem sim nos atingir, nos transformar e fazer com que caiamos nas ciladas que muitas das vezes elas enquadram as pessoas. Nenhum de nós está isento de sofrer as consequências dessas situações. É por isso que é importante termos pessoas boas ao nosso lado, que nos sinalize se estivermos correndo risco de cair nos corolários dessas três circunstâncias. Como nos diz Guimarães Rosa, em Grande Sertão Veredas, é perto dos bons que a gente fica melhor. É com pessoas boas, pessoas que nos amam, pessoas que nos valorizam, que a gente tem que estar perto, justamente porque essas nos sinalizam, viram para a gente falar: olha, você está percebendo que isso não está legal? Olha, você está percebendo que essa atitude sua não é tão adequada? São das pessoas boas que estão do nosso lado que devemos escutar as pontuações, devemos atentar para elas. E a partir do momento que nós nos atentamos para essas indicativas e assim nos colocamos em uma caminhada contínua de conversão, de verificação interior, de autocrítica, é que nós ganhamos a credibilidade, a autoridade para então ajudarmos o outro a despontar o seu melhor. Por isso que Jesus fala: primeiro vai tirar o cisco do olho do seu irmão para depois tirar. Primeiro vai tirar o cisco do seu olho para depois tirar a trave do olho do seu irmão. Por quê? Quem não está numa permanente atitude de conversão, de revisão de si, de autocrítica, não tem qualquer autoridade para ajudar o outro a crescer. E aí o que nos dá autoridade, credibilidade, respeito para apontar, para pontuar aquilo que o outro precisa melhorar e assim ajudá-lo a crescer, é justamente a nossa sinceridade em reconhecer o que damos conta de fazer e em reconhecer aquilo que precisamos de melhorar. Em outras palavras, irmãos e irmãs, o que nos dá autoridade para... O que nos ajuda a tirar o cisco do nosso olho, para assim ajudar o irmão a tirar a trave do olho dele, é justamente o reconhecimento daquilo que a gente precisa de melhorar. É saber que nós não somos perfeitos, que estamos em processo de contínua verificação e aprimoramento. Só quem reconhece as suas fraquezas, só quem reconhece os pontos da vida que precisam ser melhorados, da própria vida que precisam ser melhorados, é que pode ajudar o outro a crescer. E aí, para ilustrar este dito, esse ensinamento, trago aqui à tona uma situação de um pai de família que pertencia ao grupo do AA. Já há muitos anos ele pertencia a este grupo. E depois de uma caminhada, depois de crescer, depois de ficar livre do vício, ele descobre que o seu filho já estava enveredando pelo mesmo caminho, ou seja, também estava se tornando um dependente do álcool. E aí ele chegou para o filho para meio que tirar a trave do olho dele, né? Falar: meu filho, isso não pode, isso prejudica a sua vida, a sua saúde, a sua convivência. O filho vira para ele e fala: quem é o senhor para falar de mim? O senhor também não estava nessa situação até há pouco tempo? Aí o pai falou para ele: é justamente porque eu estava nessa situação, é justamente porque eu sofri muito com ela que eu estou te aconselhando. Não vá por aí, porque eu sei bem o que é dar com a cara no muro
diante de uma situação como esta, a dependência do álcool. Ele não estava sendo hipócrita. Ao contrário, ele estava reconhecendo a sua fraqueza. Sabia que este caminho não era o melhor, porque ele havia passado por isso. Ele estava justamente tirando a trave do olho do filho, ajudando o filho a crescer, ajudando o filho a ser melhor, ajudando o filho a não cair naquele buraco. Assim também devemos ser nós. Para tirar a trave do olho do irmão, precisamos de olhar para o cisco que está no nosso olho. Precisamos de crescer, verificar os pontos da nossa vida que precisam ser melhorados e assim empreender uma dinâmica de conversão, de revisão interior, de esforço, a fim de trazer à tona a nossa melhor parte. Portanto, caríssimos, tomemos esses ensinamentos da palavra de Deus do dia de hoje, para que consigamos atingir o nível do homem novo, assim como nos diz São Paulo na segunda leitura hoje, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Ou seja, façamos um esforço para guiarmos a nossa vida pela espiritualidade da ressurreição. A ressurreição é incontestável à luz da fé, mas não se sabe como ela se dará. A única coisa que São Paulo nos garante é que as coisas ruins do mundo não têm poder sobre aquele que caminha na esperança da ressurreição. Prática a espiritualidade da ressurreição, ou melhor, pratica a espiritualidade da ressurreição aquele que não se deixa influenciar pelo mal, que caminha na justiça, na fé e nos bons caminhos. Assim sendo, tomemos essa espiritualidade como alimento para o nosso coração produzir muitos frutos, frutos bons e frutos que permaneçam. E uma vez produzindo bons frutos, que o nosso coração possa assim ser inebriado pela palavra de Deus, porque é só a palavra de Deus que nos ensina a produzir bons frutos, produzir frutos bons e frutos que permaneçam. Produz bons frutos o coração que está cheio da palavra de Deus. Que Deus nos ajude nessa tarefa e que a sua palavra seja o nosso conforto, o nosso alento, a nossa fonte de ensinamentos. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.